Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, estamos chegando com assuntos que mexem com o seu cotidiano. Está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro o destino do programa emergencial de retomada do setor de eventos, que disciplina, pelo projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, linha de crédito e redução de tributos para empresas atingidas pela pandemia. O projeto foi negociado entre o governo federal e o Poder Legislativo. A medida interessa a muitas empresas que funcionam no Ceará. As informações com Sátiro Salles. O alívio pode estar a caminho de empresas e trabalhadores do setor de eventos. Está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro a decisão de sancionar a lei oriunda do projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que institui medidas de auxílio às empresas da área de eventos, que desde o mês de março enfrentam a suspensão completa de atividades. O projeto de lei, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, aprovado nesta quarta-feira pela Câmara Federal, não precisa mais voltar ao Senado e agora será submetido à sanção presidencial. Pequenas, médias e grandes empresas instaladas no Ceará se preparam para pedir os benefícios proporcionados pela nova lei. O projeto cria regras para o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o fisco federal, para compensar a perda de receita em razão da pandemia de Covid-19. O valor a receber por empresa será definido em regulamento e calculado com base no pagamento da folha de salários entre 20 de março de 2020 e o fim da emergência decorrente da pandemia, a ser definido pelo Ministério da Saúde. Segundo o texto, haverá alíquota zero do PIS/PASEP, COFINS e IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, por 60 meses contados a partir da publicação da futura lei. Para custear as despesas, os senadores propõem o uso de títulos da dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional como uma das fontes. Os benefícios do programa de ajuda abrangem as empresas de hotelaria em geral, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, casas de espetáculos, parques temáticos e empresas que realizem ou comercializem congressos, feiras, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e eventos esportivos, além de eventos sociais, promocionais e culturais. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Muitas empresas diminuíram de forma drástica as atividades a partir do mês de abril do ano passado, após as primeiras medidas de restrição para funcionamento de atividades econômicas. A área de eventos é uma das mais afetadas e o setor parou há exatamente um ano. O socorro, que poderá ser dado pelo governo federal, se sancionada essa lei aprovada pelo Congresso Nacional, evitará ainda mais danos a um segmento tão importante da economia. Um segmento, jornalista Beto Almeida, que gera milhões de empregos em todo o Brasil, com um aspecto a se acrescentar. A área de evento, que mobiliza multidões, talvez seja um dos últimos setores a retomar com normalidade as atividades após esse período da pandemia. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. De fato, a bola está agora com o presidente Bolsonaro, na mão dele, Luciano, para ele sancionar esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois que já tinha passado pelo Senado e, logicamente, depois que passou também por um crivo, por um ajuste com o próprio Poder Executivo. E aí, Luciano, a gente não precisa ir longe, não. Essa área de eventos, de fato, essa vem segurando uma barra, Luciano, desde o ano passado, quando essa pandemia começou em março de 2020. Quantas empresas desse segmento, Zenor, já não fecharam suas portas? Aqui mesmo em Fortaleza, basta você olhar a quantidade de bufês infantis, de bufês que realizam festas para eventos, para casamentos, que tiveram que literalmente encerrar suas portas, demitir pessoas, Luciano, por conta da crise provocada com o fechamento do setor e da falta de ajuda do governo federal. Foi o primeiro setor que parou no país, Luciano, como você já destacou aí. E olha, o pior, como você também já está dizendo isso,
vai ser o último a ser retomado, porque ele trabalha com aglomerações, ele trabalha com grande número de pessoas, ele trabalha com alegria, com diversão. Não dá para você imaginar um segmento como o de eventos sem que haja aglomeração. Agora, isso, e qual é o questionamento que os empresários, os que trabalham nesse segmento, que estão amargando as consequências disso, reclamam, Luziano, é que até agora o governo não tinha adotado nenhuma medida, nenhum auxílio concreto para socorrer os empresários e quem vive desse segmento de eventos, que é muita gente. Nós estamos falando aí de uma imensidão de atividades que envolve, Luziano, os bufês, como eu já falei, envolve shows, envolve festas, simpósios, eventos empresariais, espetáculos em geral, eventos esportivos, eventos sociais. Você imagina a quantidade de pessoas. Então já estava passando da hora, chegou com atraso, é bom que se diga, esse projeto do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, porque muitas empresas vão provavelmente aproveitar apenas para pagar dívidas, porque já fecharam as portas. Outras vão tentar aí se recuperar em cima disso. O texto prevê coisas que eu considero boas, como por exemplo, ele zera a alíquota do PIS, PASEP, da COFINS, daquela contribuição sobre o lucro líquido, né, por 5 anos, tá? E essa é uma extensão até 31 de dezembro agora desse ano do programa que dá acesso ao crédito rápido, que é exatamente para recuperar essas empresas do setor. Mas no geral, o setor já está literalmente com muitas empresas falidas. E esse é o problema. Como que eles vão se reerguer mesmo com esse programa que depende agora da sanção do presidente Bolsonaro? O aperto é grande para empresas de diferentes setores da economia que continuam sem faturamento e com contas se acumulando a cada mês. Um dos setores mais afetados é o de bares e restaurantes. Agora as informações com Carlos Silva. O cotidiano tem sido, nos últimos 12 meses, de contratempos para empregadores e empregados. As medidas de restrição a atividades econômicas no primeiro trimestre de 2021 agravaram ainda mais a situação de vários setores, como por exemplo, de bares e restaurantes. O faturamento caiu ou até mesmo chegou a zerar. Além disso, as dívidas acumuladas em 2020 precisam ser pagas. Assim, a grande maioria dos empresários do setor se vê em uma situação crítica, sem ter como honrar dívidas e com enorme dificuldade em pagar funcionários. É o que aponta a mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, realizada entre os dias 1º e 5 de abril, com mais de 2.000 empresários do setor de alimentação fora do lar em todo o Brasil. A entidade afirma que a demora para a reedição da medida contribuiu de maneira decisiva para o encerramento definitivo de aproximadamente 35 mil empresas do setor de alimentação fora do lar de janeiro deste ano até o momento, impactando cerca de 100 mil postos de trabalho. De acordo com o levantamento, 91% dos entrevistados disseram enfrentar problemas para pagar os salários de abril, sendo que 76% já tiveram dificuldades para pagar a folha de março. Além disso, 73% tiveram de demitir empregados nos 3 primeiros meses do ano. Com informações para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A pesquisa jornalista Beto Almeida revelou ainda mais o tamanho das dificuldades nesse setor. 82% dos entrevistados disseram que trabalharam no prejuízo em março e 76% afirmaram ter algum tipo de pagamento em atraso, principalmente impostos, aluguéis e fornecedores. E 70% estão com parcelas do Simples vencidas. Antes do seu comentário, para ilustrar esse quadro na economia, jornalista Beto Almeida, a Confederação Nacional do Comércio, CNC, divulgou nesta quinta-feira uma pesquisa que mostra que em 2020, 35 mil estabelecimentos fecharam. Uma tragédia econômica sem precedentes na história do país, em meio à gravidade na área sanitária, jornalista Beto Almeida. 35 mil estabelecimentos fechados no segmento aí de comércio, de bares, restaurantes, é uma situação desesperadora.
por isso que tem essa expectativa tão grande na reunião que está programada para hoje, sexta-feira, do Comitê da Covid do Governo do Estado, com relação à possibilidade de retomada das atividades a partir da semana que vem, segunda-feira, Luzenor. E assim, a Abrazel especificamente diz que na terça-feira já havia encaminhado um plano de retomada das atividades e eles têm expectativas sim. O que eles querem na realidade? Primeiro, que o segmento de bares e restaurantes esteja logo entre os primeiros na retomada das atividades. Porque você lembra que no ano passado, em 2020, foram 5 etapas para ter a reabertura total da economia. E no começo era só um percentual muito limitado, né, dos restaurantes abertos de funcionamento na sua capacidade e apenas para almoço. Eles agora estão reivindicando, Luciano, que já nessa primeira fase, os bares e os restaurantes retornem podendo funcionar até 11 da noite. E que seja também uma coisa mais flexível, de forma mais rápida, né? Ele diz o seguinte, olha, o argumento da Abrazel aqui no Ceará é que 70% do setor de bares e restaurantes atua no período noturno, principalmente em Fortaleza. Então ele diz que voltar só para o almoço, isso vai atender um percentual mínimo da atividade. E ainda assim com 50% da capacidade. Então por isso que a preocupação deles é retornar com os funcionários até às 11 da noite, embora eles próprios admitam que esta exigência, ou não é exigência, esse pedido para as 11 da noite seja algo muito difícil de acontecer. Então eles trabalham com a possibilidade real de manter as portas abertas na retomada até às 8 da noite. Agora, para além disso, Luciano, o setor vem sofrendo muito também, tanto quanto o setor de eventos que a gente falou. Não é uma coisa para você imaginar assim que é fácil. O segmento, tanto quanto o segmento de bares e restaurantes, tanto quanto de eventos, realmente estão sofrendo, estão sendo impactados. E eu lhe digo também, Luciano, o caso aí, a situação, o quanto é complicado desse comitê decidir sobre o futuro dessas atividades, a manutenção dos empregos nesses segmentos e sem correr risco de aumentar ainda mais os casos de infectados pelo novo coronavírus. Porque ontem mesmo o número de mortes no Ceará ainda estava altíssimo, crescendo aí em torno de 55%. Luciano. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui na nossa conversa matinal com o jornalista Beto Almeida. Mais um programa do Governo do Estado recebe a autorização da Assembleia Legislativa para ser executado. Sem dificuldade, jornalista Beto Almeida, os deputados estaduais deram aval ao pagamento de R$200 durante 2 meses do auxílio cesta básica a 150 mil trabalhadores cearenses que estão desempregados. Entre o anúncio da medida pelo governador Camilo Santana e a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa, foram menos de 24 horas. E hoje, Beto Almeida, o governador Camilo oficializa o programa de microcrédito com R$100 milhões. São ações que dão assistência a quem mais precisa e, ao mesmo tempo, o jornalista Beto Almeida, deixam a impressão de que o caixa do Estado está bem organizado e com uma boa saúde financeira. Luciano, o governador Camilo Santana enfrenta o drama que outros governadores e também prefeitos vêm enfrentando nesta Covid, porque não estão recebendo o devido apoio do governo federal e estão tendo que se virar literalmente nos 30, comprando vacinas por meio de consórcios, criando programas de transferências de renda, ajudando, por exemplo, segmentos que jogaram muitos empregados na rua, como foi o caso de bares e restaurantes, que o governo está pagando aí parcela de R$1.000 de ajuda durante 2 meses. Agora com a questão da compra para ajuda de cestas básicas de R$200. E agora, nesta sexta-feira, está confirmando aí a liberação desses R$100 milhões para microempreendedores do Estado. Isso daí, Luciano, é uma notícia que tem um impacto enorme. Sabe por quê? Porque esses 100 milhões, eles vão literalmente se multiplicar em pequenos empréstimos de R$500 a R$5.000. É uma forma de crédito para alimentar a economia, para fazer girar
a roda da economia, melhorar os negócios no estado do Ceará, principalmente os pequenos negócios. Isso é para aquele pequeno empreendedor, é para o trabalhador autônomo informal, é para aquele que tem uma MEI, inclusive também o pessoal da agricultura familiar, que desenvolve aqueles negócios agrícolas ali no meio rural, produtor de mel, enfim. São meios que o governador está estimulando e gerando de forma concreta para ajudar a economia nesse momento mais crítico que as pessoas enfrentam e precisam. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Se tivesse uma centralização dessas ações junto com o governo federal, a coisa poderia ainda ser muito melhor. Mas é o que cada estado está fazendo, Luzinor. Cada um tentando cumprir e tocar adiante a sua função. E o governador Camilo Santana, a muito custo, diga-se de verdade, com muito sacrifício, mas tem conseguido levar a contento essa proposta dele, essas iniciativas dele, que não podem não ser o suficiente, mas é o que está ao alcance de um governo do estado, é o que está ao alcance de um governo estadual, que também tem suas limitações de caixa. Volto a falar sobre o programa de redução de jornada e salário, que é de extrema relevância, não apenas para evitar demissões, mas também por garantir uma boa estabilidade aos trabalhadores. Carlos Alberto. Os números mostram a importância do programa de redução de jornada e salário. Além de permitir fôlego das empresas que ganham condições para manter os seus funcionários, o programa garante estabilidade para os trabalhadores que participam dessa assistência do governo federal. Mais de 1.400.000 trabalhadores continuam usufruindo os benefícios pela adesão, em 2020, ao programa de redução de jornada e salário. Isso porque todos eles têm estabilidade até agosto e, certamente, milhares tiveram os empregos preservados mesmo com a nova onda da pandemia, que emagreceu os cofres de milhares de empresas em todo o país. Os números sobre a estabilidade dos trabalhadores estão no estudo realizado pela LCA Consultores, com dados do Ministério da Economia e publicados pelo jornal O Globo. A estabilidade, que é uma contrapartida aos acordos estabelecidos pela medida provisória por períodos equivalentes à duração do enquadramento do empregador ao Programa de Benefício Emergencial, BEM, reduz a perda de vagas formais em meio à crise provocada pela pandemia. Muitas empresas que passam por dificuldades de caixa podem recorrer à volta do BEM para ter alívio na folha de pagamento enquanto se mantêm as restrições aos negócios impostos pela pandemia. Com informações dos bastidores econômicos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É cada vez maior a ansiedade de lideranças empresariais e de sindicato dos trabalhadores para uma nova edição do programa de redução de jornada e salário, porque a medida evita demissões e garante estabilidade a milhões de pessoas. Mas, infelizmente, durante a semana, jornalista Beto Almeida, não tivemos avanço no âmbito do Congresso Nacional para discutir medidas nessa área. E essa ansiedade, Luzinor, vai ter que segurar mais um pouco, viu? Porque o que era para acontecer essa semana, que era a votação lá no Senado, né, da LDO, que iria destravar essa questão do lançamento do programa de redução de jornada e de salários para 2021, ficou agora para semana que vem, Luzinor. Ou seja, na semana que vem é que acredita-se que nós tenhamos as condições de prorrogação do benefício emergencial do emprego, né? O chamado BEM. E a questão toda é o seguinte: o presidente Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para sancionar o orçamento, porque foi aprovado no final de março, mas até agora ele não sancionou. E o que está travando a questão desse programa, Luciano, da redução de jornada e de salários? É que tem um impasse todinho em torno da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser alterada. Essa lei, ela é base do orçamento e ela hoje é o principal obstáculo jurídico que o governo e a equipe econômica diz que encontra para que o programa já não tenha sido lançado. Então, assim, o governo está tratando de tirar esses entraves para fazer o lançamento o mais rápido possível. Os empresários querem, Luciano, que o programa de redução de jornada e de salário
que salva realmente muitas empresas, porque o governo entra com a compensação, pagando parte desses recursos, tá certo? Então os empresários querem que isso seja até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas lá dentro da equipe querem inicialmente aprovar na semana que vem apenas por 4 meses. Mesmo que depois o governo sinta a necessidade de prorrogar por mais 4 meses. Mas acho que seria tempo demais. Ora, Luzenor, o programa já está atrasado. Já está dificultando a vida de muita empresa. Inclusive com ameaça de demissão, nós já falamos disso aqui. E aqui não é uma questão apenas de pressão, é uma questão real mesmo. Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. O governo Bolsonaro, ontem, inclusive, à noite, recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e disse que está começando a tentativa aí de avançar nas conversas para resolver esse impasse do orçamento e, literalmente, abrir as portas para os programas que precisam ser implementados. Vamos ver se semana que vem sai esse acordo, sai a votação e finalmente o programa que vai salvar a vida de muitas empresas e também o emprego de muita gente vai ser finalmente aprovado. Eu vou continuar nessa área dos impactos da pandemia na vida das empresas e dos trabalhadores. E agora quero falar sobre a análise a partir desta sexta-feira do cadastro dos trabalhadores desempregados de bares e restaurantes que receberão o auxílio de R$1.000 a ser pago pelo governo do estado. O repórter Carlos Alberto volta ao bate-papo político com informações sobre o número de inscritos e candidatos ao auxílio a ser pago pelo governo estadual. Ficou encerrado nesta quinta-feira o prazo para os trabalhadores desempregados de bares e restaurantes se inscreverem para pleitear o auxílio de R$1.000 a ser pago em 2 parcelas pelo governo do estado. A partir desta sexta-feira, os técnicos da Secretaria de Turismo do estado entram na fase final de avaliação do perfil de quem se cadastrou. Um balanço apresentado pela Setur, Secretaria de Turismo do Estado, até às 22 horas desta quinta-feira, apresentava 17.233 pedidos do benefício. Mas desse total, cerca de 7.000 se enquadram nas regras para receber o auxílio. Os demais, 10.524, são ambulantes, beneficiários de algum programa de assistência social e trabalhadores de outros setores. O governo do estado reservou 10.000 vagas para os profissionais de bares e restaurantes. O setor é um dos mais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia. Simultânea à conclusão do cadastro do pessoal desse segmento da economia, a Assembleia Legislativa aprovou ontem, quinta-feira, mensagem do governador Camilo Santana na área da assistência social. A mensagem, como antecipou o jornalista Beto Almeida, dispõe sobre o pedido para autorização do pagamento de um auxílio de R$200 com 2 parcelas para 150 mil trabalhadores desempregados ou que perderam a renda informal. Serão aplicados nesse programa 60 milhões de reais em 2 meses. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O número de inscritos ficou bem acima da quantidade de vagas ofertadas pelo governo do estado, 10.000 no total. Mas os dados preliminares apontam que, entre os cadastrados, cerca de 7.000 inscritos poderão se credenciar ao recebimento do benefício. Jornalista Beto Almeida, a grande procura pelo auxílio destinado aos trabalhadores de bares e restaurantes revelou uma demanda e uma carência para milhares de cearenses que não atuam nessa área do setor de alimentação fora de casa. Luciano, pode ter uma justificativa aí para que o número de inscritos tenha sido muito superior ao total, esperado pelo governo de beneficiar até 10.000 trabalhadores, pelo seguinte: primeiro, pela informalidade. Muita gente trabalha de fato no setor de bares e restaurantes, mas muitos nem têm carteira assinada. E, logicamente, a validação da inscrição tem que ter essa comprovação. Um dos requisitos obrigatórios, por exemplo, é que os trabalhadores que têm que ter sido desligados das suas funções do mercado de bares e restaurantes entre os dias 12 de março de 2020 e 12 de março de 2021. Quer dizer, ele precisa estar com o desligamento oficial na carteira de trabalho e tal. É lógico que muita gente trabalha sim, mas nem tem
como comprovar oficialmente isso. Então, ainda assim, foram em busca de tentar sorte, de ver se conseguiu realmente esse benefício aí de R$1.000 em 2 parcelas. Mas mostra claramente, aí eu concordo com você, o drama que afeta hoje o segmento de bares e restaurantes, que é um dos mais atingidos, sim, pela pandemia. E aí, meu amigo, inclui um universo grande, aí é lanchonete, é casa de chá, restaurantes, bares normais, enfim, tudo que você imaginar, de uma cantina, de uma simples cantina, até um buffet mais sofisticado. Então, profissionais empregam aí os garçons e toda uma sorte de outros profissionais envolvidos nessa atividade, que estão aí correndo para ver se tem direito. O prazo terminou ontem, agora vai passar pela análise da Secretaria de Turismo e tal, para começar finalmente a liberação das 2 parcelas de R$500 para esses profissionais dessas áreas que estão desempregados e que já fizeram as suas inscrições. É mais o que eu já falei, Luciano, é mais uma forma de contribuir, e nesse momento da pandemia, criando esse benefício, que o governo do estado sabe que tem que sair com alguma ajuda. Não é simplesmente dizer fique em casa, aguarde a pandemia passar e não ajudar. Porque é grande hoje o número de pessoas, que estão com problema de insegurança alimentar. A gente fala esse nome, insegurança alimentar, mas isso quer dizer o seguinte: tem gente que está com dificuldade mesmo, de colocar comida na mesa. E está com dificuldade porque simplesmente está desempregado, não está conseguindo pagar as contas. Então, todo tipo de ajuda de custo que chega, ela é bem-vinda, não tenha dúvida. E mais no bate-papo político, jornalista Beto Almeida, o STF decide que cabe aos estados e aos municípios a palavra final sobre o funcionamento dos templos religiosos nesse período da pandemia. Foram 9 votos a 2, Luciano. Quer dizer, uma verdadeira surra aí em cima do governo Bolsonaro, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e os municípios podem impor restrições, uma linguagem mais clara, pode proibir mesmo a celebração presencial de cultos e missas em templos e igrejas durante esta pandemia de Covid-19. Os únicos que divergiram, os 2 votos contrários aí foram, sabe de quem? Do Nunes Marques, que é o novato, que entrou agora, e o Dias Toffoli. Os 2 é que votaram favoráveis para que, sim, fosse permitida a realização dos cultos, tá? E os ministros julgaram, na realidade, uma ação do PSD. O partido já pedia a derrubada de decreto estadual lá no caso específico de São Paulo, porque lá é que saiu aquela decisão que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas, e o PSDB entrou com um pedido de ação focado para São Paulo. Lógico que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se estende para todo o país. Mas isso coloca claramente, Luciano, a coisa no seu devido lugar. O próprio Supremo lá atrás já tinha dado essa liberdade e reconhecido que os estados e os municípios tinham autonomia legal, inclusive, para definirem como fazer o combate à pandemia em suas respectivas áreas, definir que áreas, que segmentos eram prioritários, o que era essencial, o que não era essencial para funcionar durante o período do lockdown, durante o período de restrições. E os templos das igrejas, das igrejas evangélicas, das católicas, elas foram incluídas entre as atividades que não podiam aglomerar, que deveriam continuar fazendo as suas atividades durante esse período de restrição das atividades apenas de forma virtual e não presencial. Então, eu acho que agora encerra, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa polêmica, que ela nem é em si tão importante, diga-se de passagem. Eu estou querendo dizer assim, que não é importante do ponto de vista, Luciano, de mobilizar tanta opinião pública. Quem quer professar sua fé, quem quer pedir e rogar, Luciano, pela fé, por Deus, pode fazer isso da sua casa. E ninguém aqui está dizendo que os pastores, que os padres não possam utilizar, por exemplo, das redes sociais, das mídias, do rádio, da televisão, da internet, para fazer os cultos, para celebrar as missas. Isso já vem acontecendo. Então é uma polêmica que eu considero desnecessária. Final da nossa conversa nesta sexta-feira e amanhã, a partir das 7 horas,
Tem Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, pelo rádio e pela internet. É com Marcos Furlan e com Paulo Bacelar. Muitos esclarecimentos e explicações para os nossos ouvintes que ao longo da semana mandaram dezenas e dezenas de mensagens. As respostas e observações sobre as dúvidas dos nossos ouvintes na área da Previdência Social estão aqui no Jornal Alerta Geral. É neste sábado a partir das 7 horas da manhã. Jornalista Beto Almeida, você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Bom, Luziano, uma boa sexta-feira para você, uma boa sexta-feira para os nossos ouvintes. Tenham todos um bom final de semana e nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser, na segunda-feira.